Depois de clicar na thumb desse vídeo, provavelmente você já saiba que existem vários tipos de instituições financeiras no Brasil e eu tenho certeza absoluta que você é cliente de mais de um desses tipos aqui. Basicamente, neste vídeo aqui eu vou falar com você sobre os 5 principais tipos de instituições financeiras que são, dentre eles, primeiro, os bancos comerciais, que é onde está o seu dinheiro do dia a dia, os bancos de investimento, as cooperativas de crédito, os bancos de desenvolvimento e os outros tipos de instituição financeira. Galera, vamos começar aqui pelo básico. O que são os nossos amigos aqui, os bancos comerciais? Bom, o banco comercial é o banco que está ligado com o seu dia a dia. Basicamente, o banco comercial no Brasil é o único tipo de instituição financeira que pode ter um negócio chamado aqui de conta corrente. Então eu vou apagar isso aqui, depois a gente trata sobre isso, tá? O banco comercial é o único cara que pode ter conta corrente, né? A conta corrente é chamada de depósito à vista, ou seja, aquele negócio que você pode ter um cartão de débito, sacar, depositar, sacar, depositar, sacar, depositar, sacar, depositar. Isso é uma conta corrente, tá? E o banco comercial é muito aquele banco do nosso dia a dia. Então, quando você pensa nas grandes instituições financeiras, como, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Bradesco, né? Todos esses caras aqui têm o que a gente chama de uma carteira comercial, tá? Agora, a Caixa não é banco, mas ela tem uma carteira de banco comercial. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, o banco comercial é basicamente o único cara que tem conta corrente, ele é o banco do dia a dia, tá? Na parte regulamentar, a gente diz que um banco comercial ele foca em crédito de curto e médio prazo, tá? Então, basicamente, quando a gente pensa aqui no banco comercial, deixa eu até diminuir a grossura da letra, tá? A gente vai pensar em pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Serve para basicamente todo mundo. Qual que é o porém dessa história aqui, tá? O porém é que existe um outro cara chamado banco de investimento. E apesar do que o nome sugere, o banco de investimento ele está relacionado a investimento, mas não está relacionado ao investimento de pessoas físicas como eu e você, tá? Então, quando você investe o teu dinheiro em um CDB, provavelmente é em um banco comercial. Quando você compra ações na Bolsa de Valores, você está fazendo isso através de uma corretora, distribuidora de valores imobiliários. Você não está fazendo isso através de um banco de investimento, tá? Apesar do que o nome sugere, um banco de investimento ele está focado em grandes operações, tá? Enquanto aqui o banco comercial está preocupado em pequenas operações, né? Ele vai prestar muitos serviços, ele vai ter aqui, por exemplo, cartão de crédito, tá? Crédito, ele vai ter cheque, ele vai ter Pix, ele vai ter o cheque especial, né? Vai ter todas essas coisas aqui. O banco de investimentos, propriamente dito, ele está preocupado em grandes operações, tá? Ele vai ajudar uma grande empresa e ele está muito mais preocupado aqui, empresa, no médio e longo prazo, tá? Por exemplo, tá? Um banco de investimento vai ajudar uma empresa a estruturar uma operação de M&A, né? M&A, Mergers and Acquisitions. Basicamente, uma operação de compra e venda. Aí a Top Invest, o Grupo Prima aqui virou uma empresa muito grande e a gente quer abrir o capital na Bolsa de Valores. Quem que a gente vai contratar? Ahá! Aí a gente vai contratar um banco de investimentos para ajudar a gente nessa operação, tá? Então vamos estabelecer o seguinte, ó. Banco comercial é o banco do dia a dia para pequenas e médias empresas, para pessoas físicas, que a gente faz todo o nosso dia a dia financeiro, manda dinheiro para cá, pega dinheiro de lá, cartão de crédito, pequenos empréstimos, tá? Isso aqui é um banco comercial. O banco de investimento, né? Lembra lá no PIB que a gente tem investimentos? Investimentos não é colocar o dinheiro na bolsa, não é uma aplicação financeira, é você fazer algum investimento de capital, onde a gente vai desenvolver a economia. Banco de investimento, grandes empresas, M&As, IPO, aqui a gente vai contratar um banco de investimento, tá? Aí, a gente tem esses dois tipos de instituição financeira, né? Qual que é o grande porém? Aqui no Brasil, a gente tem vários outros tipos de instituição financeira, tá? Para você ter uma ideia, se você quiser fazer um financiamento habitacional,
Sabia que existe um tipo habitacional, um tipo específico de instituição financeira para fazer um financiamento habitacional? Se você quiser fazer um financiamento de um automóvel, existe lá a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que é um tipo de instituição financeira também. Se você quiser fazer um leasing, poxa, também é um tipo de instituição financeira diferente. Se você quiser fazer um consórcio, é um tipo de instituição financeira diferente, tá? Qual que é o grande problema que a gente vai enfrentar aqui? Imagina você, um desses grandes bancos que eu falei para você aqui, Caixa, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, né? BTG, XP. Bom, todos esses caras aqui têm N operações. Então, falar do Bradescão aqui, por exemplo, só um exemplo aleatório, ele tem o banco comercial, ele tem o banco de investimentos, ele tem o banco que faz consórcio, ele tem o banco que faz leasing, ele tem o banco que faz empréstimo habitacional, ele tem... Cara, todas as operações praticamente, você imagina que eles tenham, né? E cada uma dessas operações aqui tem um CNPJ diferente, um CNPJ diferente, um CNPJ diferente. Poxa, imagina que se você tem um CNPJ, você precisa ter um contador, você tem que entregar declarações, você tem que fazer um balanço, você tem... Nossa, é muita coisa, tá? Além disso, como a gente fala de instituições financeiras que são importantes para o desenvolvimento da economia, tem mais um porém aqui importante. Tem várias outras regras que precisam ser seguidas. Por exemplo, uma instituição financeira tem que ter uma ouvidoria, uma instituição financeira tem que ter um saque, um compliance, um departamento de Chinese Wall, um departamento de N coisas burocráticas para proteger o cliente, o sistema, a economia. Já pensou que se cada um desses CNPJs tivesse que ter cada um sua ouvidoria, compliance, Chinese Wall, blá 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 blá, cara, ia ser uma estrutura gigantesca e inviável. Então, uma jabuticaba brasileira, que é uma daquelas coisas que só acontecem no Brasil, foi criado aqui no Brasil um negócio chamado de, pasmem, ó, Banco Múltiplo. O banco múltiplo, ele busca trazer eficiência para as instituições financeiras no Brasil. Basicamente, é um banco onde a gente pode juntar vários tipos de banco aqui dentro. Então, a gente pode ter um grande CNPJ, então se você procurar, vai ter lá o Banco do Bradesco com CNPJ, que vai ser a matriz, tá? Nessa matriz, a gente consegue concentrar tudo. A gente vai publicar um balanço dessa instituição financeira, a gente vai ter uma ouvidoria, a gente vai ter um compliance, né? Que vai cuidar basicamente de toda a instituição financeira. Então, esse banco múltiplo vai buscar aqui mais eficiência e ele vai trazer algumas coisas importantes pra gente, como, ó, olha que importante. Só que não é qualquer tipo de banco que pode se enquadrar nisso aqui. Basicamente, ele precisa ter o que a gente chama de duas carteiras, ou seja, ele tem que ter, no mínimo, 2 bancos lá dentro para ser considerado um banco múltiplo. Só que, dessas 2 carteiras, uma obrigatoriamente tem que ser de investimentos ou tem que ser o que a gente chama aqui de banco comercial, tá? Então, uma dessas 2 aqui é obrigatório, beleza? Bom, agora que a gente já entendeu os bancos de investimento, os bancos comerciais, os bancos afins e os bancos múltiplos, a gente passa para um cara que eu particularmente sou um grande fã, que são as nossas cooperativas de crédito, tá? As cooperativas de crédito são exatamente iguais a um banco comercial. Por exemplo, Sicredi, Sicob, Bancob, você tem conta corrente, você tem cartão de crédito, você tem cheque especial, você tem poupança, você tem CDB, né? Qual que é a grande diferença? Num banco normal, esses grandes bancos que eu citei para você, eles são empresas com fins lucrativos. Então, qual que é o principal objetivo do Itaú, Bradesco, Santander, né? Lucro. Essas empresas existem para ganhar dinheiro. A Caixa Econômica Federal é um pouco diferente, porque por mais que ela opere carteira comercial, carteira de banco, é uma caixa, tá? Caixa Econômica, de acordo com a legislação brasileira, é uma instituição que ela tem funções sociais. Tanto que a Caixa Econômica Federal, por mais que ela se enquadre aqui como um banco de investimento, ela vai ter várias funções sociais. Ela administra o programa do FGTS, ela é responsável por programas sociais também, tá?
Então, a Caixa Econômica não tem função de lucro, já as cooperativas também não têm função de lucro. Só que as cooperativas de crédito, basicamente o termo de uma cooperativa aqui é de que não existem a função de lucro, mas todos são donos, tá? Basicamente, quando você entra numa cooperativa de crédito, você se torna um associado, você se torna um cooperado, tá? Quais são os princípios da cooperativa? É devolver um pouco para a comunidade. Então, quando você entra numa cooperativa de crédito, todos os associados têm um voto. Diferente de um banco, onde quem tem mais capital investido tem mais poder de voto, na cooperativa, cada cota, né, ou seja, cada associado tem o poder de um voto. Então, é muito mais equitativo. Além disso, uma cooperativa não tem lucro ou prejuízo, ela tem déficit ou superávit, porque justamente não é o maior objetivo dela trazer lucro ou prejuízo. O maior objetivo dela é devolver para a comunidade. Então, o cooperado participa do resultado. Para você ter uma ideia, o resultado de uma cooperativa ele é distribuído da seguinte forma, tá? Até anotei os percentuais aqui para não esquecer para trazer para você, tá? Basicamente, 5% ele é destinado para o negócio de educação, inovação, né, que a gente traz para a comunidade, inovação. Do resultado, 20% são o que a gente chama aqui de reservas legais, né, que ficam retidos justamente para que a cooperativa possa crescer, e o resto aqui aí vai ser decidido em assembleia, tá? Só que esse resto pode ser tanto distribuído equitativamente entre todos os associados, ou pode ser reinvestido, pode ser direcionado aqui para a educação, pode ser direcionado aqui para devolver esse dinheiro para a comunidade. Basicamente, as cooperativas trazem taxas menores para os associados, justamente por não ter esse fim de lucro, ela tem um fim de devolver para a sociedade e ser realmente um serviço em prol de todos, tá? A gente tem os bancos de desenvolvimento. Então, repara aqui, ó, que a gente tem principalmente aqui os bancos comerciais e de investimento, são instituições com fins lucrativos, são empresas normais. A gente tem as cooperativas de crédito que não têm fins lucrativos, a gente tem as caixas econômicas que não têm fins lucrativos. A gente tem aqui o Banco de Desenvolvimento. No Brasil, o principal banco de desenvolvimento é BNDES, tá? É uma instituição financeira que concede empréstimos de médio e longo prazo, maioria das vezes com crédito que a gente chama de subsidiado, ou seja, ele tem taxas menores incentivadas pelo governo, porém, essas taxas são incentivadas pelo governo para determinadas funções. Por exemplo, funções que vão gerar bastante emprego, são funções que vão gerar crescimento do PIB, que vão gerar desenvolvimento nacional ou de algum lugar que precise de ajuda. Por exemplo, existem várias linhas de crédito subsidiadas para as empresas do Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas enchentes. Existem linhas de crédito subsidiadas para empresas que foram afetadas pelas secas em outros lugares. Existem linhas de crédito subsidiadas para a construção civil, para a criação de indústrias, onde gera bastante emprego, tá? Então, o principal fim aqui de um banco de desenvolvimento é subsidiar o crédito para o desenvolvimento a médio e longo prazo, tá? Então, aqui no Brasil, obrigatoriamente, essas empresas, né, esses bancos de desenvolvimento são do governo, tá? Porém, a nível global, existem bancos de desenvolvimento que têm parte da iniciativa privada também, tá? E por fim, a gente chega aqui aos outros tipos de instituição financeira, onde a gente tem aqui as corretoras de distribuidoras de valores imobiliários e as bolsas de valores, tá? Esse aqui é um tema que merece um vídeo à parte, tá? Porém, se você está vendo esse vídeo aqui, muito provavelmente você está estudando para uma certificação financeira, então fica aqui o convite para conhecer os cursos da Top Invest. A gente é a única escola que tem a própria inteligência artificial treinada com toda a legislação, apostila, vídeos para te responder em tempo integral. Fora isso, a gente confia tanto no nosso taco que você tem 7 dias de teste ilimitado para assistir as aulas, chamar um chat, usar o nosso robô, tudo que você quiser, porque a gente tem certeza que estudando com a gente, você vai ser aprovado de primeira. A gente vai deixar o link na descrição, se inscreve no canal, dá um like, blá blá blá. Te vejo na próxima, um abraço e tchau!